Olá, pessoal. Hoje continuamos a nossa conversa, só para que a gente faça uma rápida recapitulação do que falamos no último vídeo. Eu mostro para vocês essa figura, tá? Lembrando a vocês que nós terminamos o vídeo anterior aqui, falando das funções das proteínas de membrana, certo? E a última daquelas 4 funções que nós conversamos foi justamente a capacidade ou a função que as proteínas de membrana têm de formar canais para íons, tá? As proteínas de canais se reúnem em torno de 4, 5 proteínas, formam um canal. E essa é uma das funções das proteínas de canais, tá? E disse para vocês também que muitas proteínas de membrana, elas reúnem a 2 funções, né? Tanto a de formar canais para íons, especialmente, e ao mesmo tempo servir de receptor celular, tá? Muito bem. Dito isto, passamos agora a falar especificamente de algumas células. Até a figura anterior ali, nós estávamos falando sobre células, e nenhuma célula especificamente. E, eventualmente, talvez eu tenha citado uma ou outra célula, mas nós estávamos conversando sobre características que são comuns a todas as nossas células. A partir de agora, a gente vai começar, então, a especificar algumas células, ou seja, a gente vai ser mais específico, tá? E, a partir de agora, então, nós iniciamos, né, a fisiologia do sistema nervoso, tá? E para que nós possamos entender, ter uma ideia da fisiologia do sistema nervoso, é interessante que a gente conheça algo sobre o tecido nervoso, certo? E para que a gente entenda, tenha uma ideia sobre o tecido nervoso, é importante que a gente converse um pouco sobre as células que constituem esse tecido nervoso, certo? E que, consequentemente, respondam pela função do sistema nervoso. Eu disse para vocês lá no primeiro vídeo que as células constituem tecidos e os tecidos constituem os órgãos, tá? Os órgãos constituem os sistemas e os sistemas formam o nosso organismo, tá? E esta célula que vocês estão vendo aí é uma célula conhecida de todos, né? A gente, desde cedo, ouve falar, às vezes vê uma figura, ou seja, são células associadas, né, obviamente, ao sistema nervoso, e esta célula que vocês estão vendo aí representa um neurônio. Mas eu já de antemão antecipo para vocês, digo para vocês, que o neurônio é a célula mais famosa do sistema nervoso, mas ela não é a única célula que constitui o tecido nervoso e, consequentemente, ela não é a única célula do sistema nervoso, tá? Ela é a célula mais famosa, mas não é a única. Então, mas vamos começar falando um pouco sobre neurônio e depois a gente fala sobre outras células que também fazem parte do tecido nervoso e que até estão em maior número do que os neurônios no tecido nervoso, tá? Bom, do ponto de vista didático, para que a gente possa entender melhor o neurônio ou os neurônios, porque existem diferentes tipos de neurônios, né?
deixa eu voltar aqui um pouquinho, a gente pode dividir o neurônio, deixa eu pegar uma cor aqui que ressalte bem, acho que é essa aqui. Então, o neurônio, quando a gente começa a estudar sobre o neurônio, a gente percebe que o neurônio ele é dividido, digamos assim, em 3 grandes partes. Tá? Uma dessas partes está aqui, ó, essa estrutura mais arredondada aqui, tá? Representada aqui. Este é o corpo celular ou soma. Tá? Mais adiante vocês vão ver. E o corpo celular do neurônio. Tá? Uma outra porção do neurônio são os dendritos. Tá? Aqui vocês estão vendo representados os dendritos. Eu não vou destacar em verde todos, porque são muitos. Né? Os dendritos. Os dendritos eles estão em número, normalmente, num número grande, num neurônio, ou seja, um neurônio possui N dendritos, tanto é que a gente ouve falar na expressão árvore dendrítica, né? Porque são muitos dendritos no mesmo neurônio. E a função, de forma assim geral, dos dendritos é receber os estímulos que chegam a este neurônio. Tá? Então, a função dos dendritos é receber os estímulos que chegam aos neurônios. E aqui eu faço um parêntese já. Depois a gente vai detalhar, tá? Mas eu já vou aproveitando para colocar algumas coisas nesta conversa. Quando a gente pensar em estímulo chegando a um neurônio, a gente tem que pensar primeiro em neurotransmissores, tá? Neurotransmissores. Os neurotransmissores são basicamente a linguagem utilizada para a comunicação entre neurônios. Os neurônios também usam neurohormônios, mas principalmente neurotransmissores. Então, sempre que vocês ouvirem a palavra, a partir de agora, neurotransmissor, tá? Lembrem que é a linguagem utilizada para a comunicação entre neurônios. Eu sempre brinco em aula que os neurônios eles não usam mensagem de celular para se comunicar, eles não usam e-mail, eles não usam, enfim, outra linguagem, né, que não a dos neurotransmissores e dos neurohormônios, mas principalmente neurotransmissores. A gente vai falar um pouco mais adiante do que são esses neurotransmissores, certo? Muito bem. Além do corpo celular que eu circulei em azul, além dos dendritos que vocês estão vendo aí, que eu sublinhei um dendrito em verde, os neurônios possuem também, deixa eu pegar outra cor aqui, o axônio. Né? O axônio é um único axônio por neurônio. Tá? E este axônio, ele tem a função de transmitir os estímulos que chegam ao neurônio, certo? Então, se os dendritos recebem os estímulos que chegam ao neurônio, o axônio transmite este estímulo adiante, ou seja, ele passa esse estímulo adiante, né? Porque vocês têm que imaginar que os nossos neurônios, eles recebem estímulos e eles passam esse estímulo adiante. E o estímulo que chega ao nosso corpo vai passando de um neurônio para outro até que isso desencadeie uma resposta ao estímulo, certo? Por exemplo, um estímulo que chega na ponta do meu dedo aqui. Por exemplo, agora eu estou encostando esse lápis aqui na ponta do meu dedo, eu estou fazendo um estímulo tátil, né? Está chegando um estímulo tátil ao meu corpo, à minha pele especificamente, né? E eu estou reconhecendo, mesmo que eu não esteja olhando, eu estou sentindo que algo está tocando na ponta do meu dedo.
Se eu estiver olhando, eu estou vendo, é um lápis aqui. Então, além do estímulo tátil, eu estou também tendo um estímulo visual. Eu estou vendo, é um lápis que está tocando aqui, né? Se eventualmente isso aqui estivesse fazendo um barulho, não está, mas se estivesse, além do estímulo tátil, além do estímulo visual, estaria chegando também um estímulo sonoro, né? Um estímulo auditivo aqui no meu corpo. Tá? Mas, enfim, agora está chegando apenas um estímulo tátil, um estímulo visual. Mas o estímulo tátil, ele está estimulando aqui um receptor, tá? Nervoso, um receptor que está sobre a minha pele aqui, que é um neurônio, na verdade. E esse neurônio está trazendo esse estímulo até a minha medula espinhal, passando esse estímulo para outros neurônios, esses neurônios, para outro neurônio, esse neurônio, então, está levando esse estímulo até o meu cérebro, e lá no meu cérebro eu vou emitir uma resposta a este estímulo que começou lá na ponta do meu dedo, né? E esta resposta vai descer até a minha medula espinhal e retornar por neurônios que inervam a minha mão, ou este dedo mesmo. E aí, a minha resposta a esse estímulo aqui, pode ser a retirada do meu dedo. Por quê? Porque pode estar ferindo, pode estar provocando dor, causando dor aqui. Um objeto pontiagudo cravou no meu dedo, qual é a resposta? É afastar o dedo, né? Para evitar o estímulo de dor, certo? Então, é um exemplo que eu dei, apenas um exemplo, para que a gente já comece a pensar que os neurônios recebem estímulos e passam esses estímulos adiante. E esses estímulos vão passando de um neurônio para outro até que desencadeie uma resposta, que a gente chama de resposta motora, né? Que no exemplo que eu dei é a contração da musculatura do meu dedo, da minha mão, do meu braço, e o afastamento da minha mão daquele estímulo que eu julguei desagradável. Tá bem? Muito bom. Então, o neurônio, repito, ele tem 3 porções do ponto de vista didático. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Vocês entendam melhor. Deixa eu passar aqui a figura. Aqui, vocês estão vendo mais ou menos o que eu já falei. Tá? Eu não vou repetir tudo que está escrito aí. Vocês estão vendo nesse slide algumas informações. Né? A primeira informação ali eu já passei para vocês, né? Que é a estrutura do neurônio, então, com as suas 3 porções. Né? Aqui, para quem não tinha entendido, que eu falei corpo celular ou soma. São sinônimos, tá? Soma. Os dendritos, e vejam que eu coloquei no plural, né? Porque normalmente um neurônio tem muitos dendritos, e um axônio, que eu também chamo atenção, coloquei no singular, porque cada neurônio tem um axônio, tá? Embora alguns axônios lá na sua porção final se ramifiquem, mas é um axônio. Tá? Aqui, logo em seguida, eu começo a falar sobre o corpo celular, ou soma. E tem algumas informações aqui, tá? Sobre o corpo celular. Eu já disse para vocês que é uma estrutura esférica, vocês viram na figura, inclusive, que ele está na parte central do neurônio, certo? Aqui tem uma medida aproximada do diâmetro deste corpo celular, né? Diâmetro porque é uma estrutura esférica arredondada, né? Então a gente fala em diâmetro. E uma coisa que é interessante aqui, que vale a pena chamar atenção, é que, de novo, né, pessoal, nós estamos falando em neurônio agora. Muito bem. Portanto, continuamos falando em célula, né? Então, estamos falando em célula. Neurônio é uma célula. Muito bem.
Se vocês forem estudar especificamente sobre neurônio, ao invés de membrana plasmática do neurônio, que a gente usa e não está errado, vocês podem encontrar um termo mais específico, que é membrana neuronal. Saibam que membrana neuronal é a membrana plasmática do neurônio, ou ainda membrana celular, tá? Ou ainda membrana celular, certo? O termo membrana celular, às vezes, ele é mais geral, né? Porque em uma célula existem várias membranas, né? Às vezes a gente usa membrana celular como sinônimo de membrana plasmática. Não está errado, não está errado, tá? Mas, repito, quando vocês forem estudar especificamente, pegarem um livro ali, existe, né, livros só sobre sistema nervoso. Tem livros de fisiologia que só tratam de fisiologia do sistema nervoso. Claro que são livros bem específicos, bem aprofundados, né? Nós aqui estamos tendo a fisiologia básica, mas nesses livros mais específicos, vocês podem encontrar o termo membrana neuronal. Saibam que nada mais é do que a membrana plasmática, a membrana celular do neurônio. Tá? E ali no corpo celular existe o citoplasma, né? Certo? Porque o neurônio é uma célula, então a sua parte interna está repleta, né, de citoplasma, corpo celular, citoplasma. E neste citoplasma, ou neste corpo celular, estão a maior parte das organelas existentes no neurônio, certo? As organelas que existem em qualquer outra célula. Mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, ribossomos, aparelho de Golgi, enfim, aquelas organelas conhecidas, elas se localizam na maior parte no citoplasma, no corpo celular do neurônio, certo? E ainda vale destacar, e talvez seja exatamente por isso que o corpo celular do neurônio é uma estrutura arredondada, esférica, né? No corpo celular, localiza-se o núcleo, né? Localiza-se o núcleo. O neurônio é uma célula e, como 99% das células, tem um núcleo. E o seu núcleo está localizado no corpo celular, tá? E lá no núcleo, evidentemente, está o DNA, né? O DNA celular, né? O DNA da célula, certo? Então, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, neste slide aqui, né? Algumas informações a respeito do corpo celular, ou soma, se vocês preferirem. Deixa eu limpar. Ué, por que não está? Por que não está limpando aqui? Agora sim. Vamos adiante. Esta figura eu deixo aí um pouco para que vocês possam congelar a imagem e dar uma lida, mas está exemplificando aqui, está exemplificando aqui algumas organelas que existem no corpo celular dos neurônios. Né? Por exemplo, deixa eu pegar uma cor aqui, este verde. Então, aqui ó, vocês estão vendo representados o corpo celular deste neurônio. Aqui, corpo celular do neurônio. Tá? Aqui, corpo celular do neurônio. Aqui, corpo celular do neurônio, certo? Aqui vocês estão vendo representado ó, que existe neste corpo celular, por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, que é um tipo de organela, né, que vocês já ouviram falar desde o colégio. Né? Os meus filhos, por exemplo, estão no 6º ano e estão falando em célula. E outro dia eu ouvi que eles estão falando sobre mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, ribossomos, né? Ou seja, estão falando sobre isso, vocês certamente já ouviram falar sobre isso. Aqui tem um outro exemplo ó, de organela que se encontra em maior quantidade no corpo celular, né? No corpo celular, que são as mitocôndrias. Lembram das mitocôndrias? Muito bem.
Aqui, ó, aparece o aparelho de Golgi, um outro tipo de organela. Aqui aparece, né, o citoesqueleto, que esses dias nós falamos sobre ele, né, também formando a estrutura do neurônio. Né? Porque vocês sabem que a manutenção da estrutura está associada com a função da célula, certo? E se a gente, aqui eu faço um parêntese, né? Se a gente pensar que o neurônio é uma célula longa, certo? É fácil da gente imaginar que a manutenção da estrutura desta célula longa é fundamental, e é fundamental. Qualquer alteração na estrutura do neurônio vai ou pode interferir, prejudicar a sua função. Tá? E qual é a função dos neurônios? É receber estímulos e passar esses estímulos adiante. Então, se o neurônio, por exemplo, sofre um enrugamento, e acho que mais adiante tem um exemplo sobre isso, sofre um enrugamento no seu axônio, ele perde a capacidade de passar o estímulo adiante. E isso certamente vai ter algum reflexo, né, em alguma capacidade, por exemplo, motora do indivíduo. Né? Ele pode ter dificuldade de movimentação, por exemplo. Né? Ele pode ter dificuldade de memorização, né? E de se lembrar das suas memórias, digamos assim. Né? Porque os neurônios sofreram alterações no seu formato e têm a sua capacidade de receber e principalmente transmitir estímulos agora prejudicada. Certo? Então, aqui são exemplos de organelas que existem no neurônio e que existem nas outras células também. O que eu estou dizendo para vocês é que, no caso do neurônio, as organelas se localizam, e o núcleo também, no corpo celular do neurônio, tá? Não no dendrito e muito pouca, por exemplo, mitocôndria tem lá no axônio, mas fundamentalmente quando a gente pensa aonde está o núcleo e aonde está a maior parte das organelas do neurônio, a resposta é corpo celular, tá? Bom, um detalhe aqui, pessoal. A última coisa que eu quero chamar a atenção de vocês nesta figura aqui, depois eu passo adiante. Se o núcleo do neurônio está no corpo celular, se os ribossomos, né, o retículo endoplasmático rugoso dos neurônios está no corpo celular do neurônio, pense o seguinte: tudo que um neurônio produz, ou seja, principalmente proteínas, né? Tudo que um neurônio produz, ele produz no seu corpo celular, porque aqui está o núcleo, DNA, né? DNA, genes. Então, os neurônios, por exemplo, eles produzem os seus neurotransmissores, né? Muitos desses neurotransmissores são proteínas, produzidas aonde? No corpo celular do neurônio. Por quê? Porque ali está o núcleo, ali está o DNA, ali estão os genes. E é a partir dos genes que proteínas são produzidas, tá? Certo? Tem o DNA, do DNA se faz um RNA mensageiro, isso acontece dentro do núcleo, certo? Esse RNA mensageiro sai do núcleo e vai se ligar aos ribossomos. E ali nos ribossomos ocorre a tradução, ou seja, a leitura do RNA mensageiro e a colocação na sequência certa de aminoácidos. Um aminoácido ligado ao outro forma uma proteína. Tá? Então, isso é síntese proteica. Síntese proteica ocorre no núcleo e nos ribossomos. Vou alongar um pouco isso que eu estou dizendo para vocês. Quando vocês ouvirem falar que a partir do DNA é produzido um RNA mensageiro, este processo chama-se transcrição, transcrição gênica, transcrição, ou seja, a partir de alguns genes no DNA, produzir um RNA mensageiro. O RNA mensageiro sai do núcleo, porque vocês sabem que o núcleo tem poros, né? Sai do núcleo
e vai aos ribossomos. Tá? A maior parte dos ribossomos estão aderidos no retículo endoplasmático rugoso. Lá nos ribossomos, o RNA mensageiro é, digamos assim, decodificado. E a partir daí é formada uma sequência de aminoácidos, ou seja, formada uma proteína. Este processo de produzir uma proteína a partir do RNA mensageiro chama-se tradução ou transdução, tá? Certo? E a partir do momento que a proteína, que uma determinada proteína foi produzida a partir lá daqueles genes do DNA, ou seja, que ocorreu transcrição e depois tradução, a gente pode dizer que houve a expressão gênica, que aqueles genes se expressaram na medida em que, a partir deles, foi produzida uma proteína. Tá? Isso é expressão gênica. Tá? Vocês vão ouvir falar em síntese proteica de forma mais detalhada em bioquímica, tá? Por isso que eu não estou aprofundando, só estou citando e chamando a atenção de vocês, digamos assim, eu estou puxando a brasa para o meu assado, né? Eu me interesso que vocês conheçam a forma como os neurônios liberam neurotransmissores, o que acontece toda vez que um neurotransmissor chega num neurônio, né? Como o neurônio vai liberar os seus neurotransmissores. Isso é fisiologia. Isso a gente tem que saber. Eu me interesso que vocês saibam, tá? Eu só fiz esse parênteses, porque eu estou destacando as porções do neurônio, aí surgiu a oportunidade de falar em núcleo, em retículo endoplasmático rugoso ali, né? Aí eu já incompridei um pouco a conversa, DNA, RNA, mensageiro, proteína, ou seja, dei uma pincelada em síntese proteica. Mas não se assustem, não se preocupem, vocês vão tratar desse assunto de forma mais detalhada e aí vão entender melhor a síntese das proteínas, a síntese proteica, tá? Muito bem. Vamos adiante. Aqui, ó, aparece a segunda porção que eu citei para vocês do neurônio, que são os dendritos, tá? Certo? Já disse para vocês que um único neurônio tem N dendritos, certo? Que nos dendritos também, né, fazem parte da célula, portanto, tem aqui citoplasma, tá? Eu citei para vocês também que os dendritos, eles, além de estarem em grande número na maioria dos neurônios, eles se ramificam, né? Eles se ramificam, dando o aspecto, e eu mostrei para vocês lá no início, né? Um neurônio, um tipo de neurônio que tem um aspecto assim que a gente olha, parece uma árvore seca, né? E essa é a árvore dendrítica. Esses ramos dendríticos, essa árvore dendrítica, ela é constituída por ramos dendríticos e depois por espinhos dendríticos. Não se preocupem com isso, é só para dar ideia para vocês da ramificação dos dendritos, né? Certo? Quanto mais ramificado forem os dendritos de um neurônio, maior a área de captação de estímulos deste neurônio, né? Então, quanto mais ramificado for o neurônio, quanto mais dendritos e ramos dendríticos e espinhos dendríticos ele tiver, maior a superfície, né, de área, maior a área de captação de estímulos dele. Entendem? Certo? Essa é a ideia aqui, tá? Nós já estamos quase chegando ao nosso tempo previsto, mas eu quero mostrar para vocês esta figura, só para não deixar muito solto o que eu falei, tá? Chamo a atenção de vocês. Agora, vocês olhando aqui, vocês já identificam. Isso aqui é um neurônio. Não, tranquilo. E vocês já identificam as porções, né? Aqui está o corpo celular, certo? Aqui, em vermelho, os inúmeros dendritos, que isso aqui dá um aspecto de árvore dendrítica, né?
com seus ramos dendríticos e depois os espinhos dendríticos, que não estão representados aqui, porque são bem pequenos, mas vocês já estão vendo que aqui nós temos N dendritos neste neurônio, que eu não vou passar vermelho em todos, não vai dar tempo, e temos também, saindo ali do corpo celular, emergindo do corpo celular, temos o axônio, certo? Temos o axônio aqui, ó, que é um axônio, certo? Em azul, então, o axônio, que vamos falar sobre o axônio no próximo vídeo, porque já atingimos aqui o nosso tempo previsto. Certo, pessoal? Então, no próximo vídeo, eu vou começar mostrando esta figura e a gente vai falar um pouco sobre o axônio, tá? Então, um abraço a todos e nos encontramos em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau.